A verdade foi revelada e a diretoria do Vasco foi exposta. O assunto é muito sério. Vamos tratar ele com muita calma. Mas o Vasco corre sério risco, mas é sério risco de falência. E aí, meus amigos, vai ter que começar tudo de novo, lá na 4ª divisão, se é que vai querer continuar tendo futebol. Tragédia que vai ser a história do Vasco um absurdo. Deixa eu te contar isso daqui a pouco. Só pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito, aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações. É uma história muito triste essa. A gente vai contar isso daqui a pouco. Vamos lá, vamos para a notícia. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e estamos aqui no programa de sábado, né? Nosso vídeo de sábado. Olha, o assunto é triste demais, é grave demais, é problemático demais. Não dá para ser tratado como um vídeo de notícia. Eu não sou jornalista, aqui não é um jornal nacional. Tenho nenhuma pretensão de ser um canal de dar notícias, né? Nem boas, nem ruins. Aqui é um bate-papo de um torcedor apaixonado pelo Vasco. E a ideia é a gente comentar as notícias que saem do Vasco, sempre com equilíbrio, um olhar atento ao que está acontecendo, um olhar apaixonado pelo Vasco e não pelas pessoas do Vasco. Estou dizendo isso porque eu vou fazer uma análise que para muitos vai parecer absurda. Ah, você está defendendo o bandido. Muitos vão falar isso, mas não. Eu estou defendendo a legalidade, o certo, o errado, na minha posição. Eu estou querendo discutir entre o certo e o errado e estou defendendo o que é certo pelo meu entendimento. Eu dei a notícia ontem aqui da matéria que saiu no Jornal o Globo, do jornalista Diogo Dantas, que colocou a história do Jorge Salgado. O Jorge Salgado estaria se movimentando com advogados para melar a recuperação judicial do Vasco. Aí eu critiquei o Salgado, falei que não era vascaíno, que ia ser a questão de ser pouco Vasco, etc e tal, blá, blá, blá. Eu não vou fazer aqui um histórico do Salgado, mas eu acho que a nova geração talvez não saiba. O Salgado é um personagem muito antigo dentro do Vasco, né? Na política do Vasco. É o Salgado o responsável por trazer o Bebeto, por exemplo, em 1989. Salgado sempre esteve alinhado na política do Vasco. Salgado é um homem rico, né? Um homem que dono de factory, né? No sistema financeiro. É um cara com dinheiro, um cara com grana, e que ao longo da história do Vasco, pelo menos da história que eu acompanho do Vasco, no final dos anos 70 até recentemente, o Salgado foi o cara que sempre botou dinheiro no Vasco. Nos anos 80, na época do Calçada, o Vasco, quando estava com apertos financeiros, passava o livro de ouro. E o Salgado era um dos caras que assinavam esse livro. O Arthur Sendas, um empresário, né, que era dono do supermercado de Sendas, né? Hoje eu acho que a rede Sendas virou o Açaí, né? E o shopping lá, Grande Rio, em Caxias. Não tenho certeza. Mas o Sendas morreu, né? O senhor Arthur Sendas morreu. Esse pessoal também assinava. E outros pessoais, outros empresários portugueses, principalmente, ou já descendentes de portugueses nos anos 80, que tinham lojas ali no Mercado São Sebastião, em comércios na Rua do Acre. Enfim, essa galera toda assinava o livro de ouro, o Vasco fazia uma grana, o Vasco contratava jogadores, botava salários em dia, etc. e tal. O Vasco teve sempre muitos problemas, né, de morais, de caráter, mas a questão de grana, sempre alguns sócios, né, privilegiados financeiramente ajudavam o Vasco. Depois veio as guerras políticas e as coisas já não eram mais bem assim. Mesmo assim, o Salgado sempre esteve junto com o Vasco, colocando dinheiro no Vasco. Então, ao longo de muito tempo, né, dos anos 80 para cá, quando foi a gestão do Salgado, que acabou a gestão do Campelo e o Salgado venceu as eleições, desculpa, o Salgado não venceu as eleições. O Salgado se tornou presidente através de uma liminar, e quem venceu as eleições foi o Levinciano. E se talvez, vou ser sincero,
Talvez se ele tivesse assumido o Vasco não tivesse passando por esse momento tumultuado, e aí a culpa é das forças políticas do Vasco, porque o sócio do Vasco votou no Levinciano, mas as forças políticas do Vasco tiraram o Levinciano, como tiraram lá no passado o Júlio Brandt para colocar o Campelo. Assim como eu não acho que o Júlio Brandt seria uma solução, mas também não acho correto o que foi feito para o Campelo assumir. Então, nós estamos falando de legalidade, né? De direito que a pessoa tem. Não importa, o Júlio Brandt ia ser péssimo presidente, o Campelo foi também. Então, você trocou o quê? O ruim pelo ruim mesmo, né? O Brandt teria que estar lá, porque os sócios na época votaram no Júlio Brandt. O Júlio Brandt foi o candidato que ganhou as eleições. E aí, numa manobra política na Lagoa, se tirou o Júlio Brandt e colocou o Campelo. E deu o que deu. E aí, depois do período do Campelo, novamente nas eleições, uma manobra política tira o candidato eleito pelos sócios do Vasco e coloca um candidato que eles acham melhor através de uma liminar. O Salgado ficou todo o seu mandato com uma liminar. Mas eu não estou questionando que o Salgado vendeu para 777, que ele fez besteira, que o Salgado levou comissão. Ninguém sabe disso ainda. Isso não é verdade. Isso é boato, isso é achismo. A gente tem que falar o que se tem de verdade. Ainda existem comissões estudando se existem documentos que o Salgado levou. Não, mas ele levou por fora. Ninguém pode afirmar um negócio desse, cara. É difícil você afirmar um negócio desse. Não estou dizendo que o Salgado é o cara mais honesto, que eu entregaria minha filha para casar com ele. Nada disso. Não estou falando nada disso. Não estou fazendo um julgamento do caráter do Salgado. Estou fazendo um julgamento de fatos, o que realmente existe. Você gosta do Salgado? Não gosto dele, não gostei da gestão dele. Sempre achei ele um cara complicado dentro do Vasco, mas era um cara que sempre salvou o Vasco, sempre botou dinheiro no momento ruim, para diversas gestões. A verdade é essa, tanto para Roberto Dinamite, tanto para o Campelo, não sei. O Roberto Dinamite ele ajudou quando presidente. Ele ajudou o Eurico, foi parceiro do Eurico, até romper com o Eurico, né, e se tornar adversário político do Eurico. Ele era parceiro do Eurico. Então, muita coisa na história do Vasco que a gente tem que analisar antes da gente falar sobre essa história. Então, eu não quero fazer aqui um vídeo de hoje, um julgamento de valor, entenda. Eu não estou fazendo um julgamento do caráter do Salgado. Estamos tentando discutir o que é justo e o que não é justo. Ontem, eu meti o pau no Salgado, porque, para mim, ele estava querendo tumultuar a recuperação judicial em cima de questões políticas, só para atrapalhar o Vasco politicamente. Isso não é coisa de vascaíno, né? Isso é coisa de pilantra, de canalha. E eu me dirigi assim a ele. Mas ele colocou uma nota pública. Eu vou ler a nota aqui. Acho que eu vou ler a nota primeiro antes de explicar, né? Acho que é melhor ler. Se bem que a nota já está tão falada, não sei se eu vou ler essa nota. Vamos ler a nota. Acho que tem que ler a nota, né? Vamos ler a nota. É pequena, não é grande. Vou ler a nota aqui, ó. Como é fato público, Jorge Salgado botou publicamente o seguinte: como é fato público, de amplo conhecimento dos vascaínos e registrado oficialmente nos balanços do Clube de Regata Vasco da Gama, fui procurado, ao longo dos anos, por diferentes administrações, para socorrer financeiramente o clube em momentos de dificuldades. Independente do viés político, sempre colaborei dentro das minhas possibilidades. Por diversas vezes, o clube não conseguiu honrar com seus compromissos para comigo, e em todas essas situações sempre estive pronto para conversar, buscando um entendimento amigável. Quando assumi a presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama no início de 2021, encontrei uma situação caótica, salários atrasados, inadimplência com praticamente todos os fornecedores, contas bloqueadas, receitas antecipadas, zero no caixa e sem crédito na praça. Para manter o clube em funcionamento, tive que fazer importantes aportes pessoais para pagar toda a sorte de despesas no momento em que ninguém estava disposto a dar crédito ao Vasco. Para minha surpresa, o plano de pagamento aos credores proposto pela atual administração na recuperação judicial apresentou condições aviltantes para a quitação do meu crédito. Um desconto de 90% no valor da dívida a ser pago com 3 anos de carência dividido em 16 anos. Eu procurei mais de uma vez a diretoria administrativa na busca de um entendimento e sequer fui recebido. Diante de tal situação, constituí advogado para estudar o caso e buscar uma solução justa. Não é razoável tratar um credor
que nunca se furtou a colaborar com o clube dessa forma. Isso também não é nada bom para a imagem e credibilidade do Vasco, justamente no momento em que precisamos de parcerias com novos investidores para alavancar o futuro do clube. Permaneço, como sempre, à disposição da atual diretoria para dialogar. Assinado Jorge Salgado. Bem, essa nota do Salgado, ela revela o conteúdo da recuperação judicial do Vasco. E ela é preocupante, porque eu não sei se o amigo sabe como é que vai funcionar. O Vasco fez apresentou o seu plano de pagamento na recuperação judicial. Não é só para o Jorge Salgado, não, para todos os credores. E os credores vai ter uma assembleia dos credores. E esses credores, em assembleia, eles vão votar esse plano. Se eles aprovarem um plano, ok, deu tudo certo, parabéns à diretoria do Vasco, funcionou. Se eles não aprovarem um plano, o juiz deve dar 30 dias para que os credores apresentem um plano de pagamento. E aí o Vasco vai ter que se adequar ao plano de pagamento dos credores ou apresentar uma nova proposta. Essas propostas e contrapropostas não são infinitas. Uma hora o juiz vai falar, olha, chega, é daqui em diante, ou aceita ou não aceita. E se os credores não aceitarem, o juiz decreta a falência do Vasco. É isso que funciona. É assim que funciona. E isso é preocupante. E é isso que o Jorge Salgado está fazendo nesse momento. Ele está movimentando um grupo de credores para, na Assembleia, não aprovar a proposta da recuperação judicial. Parece meio canalha isso, mas aí você vai ver qual foi a proposta de pagamento. Não importa nada do que aconteceu nesse momento na gestão do Salgado. Veja bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Importa que o Vasco tem uma dívida com o Salgado no valor de 25 milhões. Existe essa dívida. A dívida está registrada nos balanços. O cara é credor do Vasco em 25 milhões. Ele emprestou para o Vasco esses 25 milhões. Ah, mas se ele roubou 200, tem que provar que ele roubou. Ninguém provou nada até agora. Não é verdade? Ninguém provou nada até agora. Que ele retirou dinheiro. Ninguém provou nada até agora. Não provou nada. O Vasco devia muito mais do que 25 milhões a ele. Quando houve aquele aporte de 70 milhões das 7 partes, uma parte o Vasco destinou a pagar o Salgado, que eu achei imoral, porque ele era o presidente. E aí ele retirou uma parte do dinheiro dele. E ainda ficou com um saldo de 25 milhões como crédito. Né? Ele ficou como credor do Vasco ainda em 25 milhões. Mas essa transação lá dos 70 milhões que entrou, ele tirou uma parte, não tirou uma parte por fora, não, tirou dentro do balanço. Aparece no balanço isso. Então eu estou discutindo questões que são legais. Não estou discutindo CIA, não estou discutindo fantasia. Eu não estou vivendo o mundo de Nárnia. E não estou fazendo política. Porque se eu fosse fazer política, eu ia falar, pô, mas um cara que vendeu o Vasco, passar... Mas não é esse o pensamento. Ele é um credor do Vasco. Não importa o que ele fez. Tudo que ele fez, se fez de errado, se tem provas que ele fez de errado, e eu acho que fez de errado, mas essa é uma opinião pessoal, eu não tenho prova nenhuma, é só uma opinião, é só achismo. O Vasco tem que buscar as provas e processar o Salgado nos locais certos. E se for caso de cadeia, levar ele para cadeia. Isso é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, o crédito que ele tem, os 25 milhões, está registrado. Ele é um fornecedor de dinheiro. Ele prestou o dinheiro ao Vasco. Quando o Vasco não tinha ninguém para pegar dinheiro, nem banco queria emprestar dinheiro para o Vasco. Ele botou o dinheiro dele no fogo. São 25 milhões e o Vasco deve a ele isso e tem que pagar ele. E aí o Vasco me faz a seguinte proposta de pagamento, meus amigos. E essa proposta, veja bem, não é só para o Salgado, é para todos os credores. Menos os trabalhistas, né? Acho que os trabalhistas não estão nessa confusão. Acho que não. Mas os credores fornecedor, clubes de futebol, o São Paulo está nessa lista, o cara do Léo Pelé, o Atlético Mineiro com o Jair, o New Old Boys. Olha o que o Vasco está propondo aos seus credores, inclusive o Jorge Salgado. A proposta do Vasco de pagamento é a seguinte: eu te pago com 90% de deságio, 90% de desconto. Ou seja, eu vou falar novamente do Jorge Salgado. Numa dívida de 25 milhões, eu te pago 2,5 milhões somente. Mas eu vou te pagar esses 2,5 milhões da seguinte forma:
Só vou começar a pagar daqui a 3 anos. Ele tem 3 anos de carência. Porra, reduzir tua dívida em 90%. Dos 25 milhões, vou te pagar apenas 2,5 milhões. Só vou começar a pagar daqui a 3 anos. E esses 2,5 milhões eu vou te pagar em 16 anos. Pô, meu amigo, sinceramente, sem viés político, se fosse o teu dinheiro, só se você tivesse emprestado esse dinheiro ao Vasco, você aceitaria? Esquece. Você é vascaíno, que você ama o Vasco. Você aceitaria esse plano de pagamento? Está entendendo o que o Vasco está fazendo? As recuperações judiciais, geralmente, elas dão um deságio para um pagamento acelerado à vista. Olha, eu te dei 25 milhões, eu não tenho condição de te pagar. Vou te dar aí 90%, você me dá 90% de deságio, 2,5 milhões eu te pago em um ano. Eu te pago isso logo, eu te pago à vista. Pô, mas não é isso não. São 3 anos de carência e pagar a dívida em 16 anos. Das duas, uma. Ou a diretoria administrativa do Vasco, que montou o plano de pagamento, não tem ideia do que os credores pensam de como querem receber, e aí botou um plano muito louco, que vai ser recusado mesmo, para ser recusado. E aí a diretoria escutar o que os credores vão falar e poder fazer a sua contraproposta e ajustar. Pode ser uma estratégia, isso. Pode ser apenas uma estratégia. Ou a diretoria do Vasco não tem a mínima noção do que é uma recuperação judicial, coisa que eu não acredito. Se é uma estratégia arriscada, porque você já tinha que fazer um plano mais ou menos viável. Esse plano apresentado para qualquer credor. A gente está falando do Jorge Salgado, porque foi ele que expôs a ferida. Mas para qualquer credor, não é bom. Você acha que o São Paulo vai voltar a fazer negócio com o Vasco algum dia? Tendo um crédito para receber durante 16 anos, o Vasco vai ficar pingando? Você acha que o São Paulo vai vender um outro jogador para o Vasco a prazo, no futuro? Você acha que o New Old Boys da Argentina vai vender qualquer jogador para o Vasco a prazo no futuro? Você acha que o Atlético Mineiro vai vender? Mas acha que qualquer outro clube vai fazer negócios com o Vasco no futuro, sabendo que o Vasco é um time do calote? Porque isso é um calote, meus amigos. Você reduz a dívida em 90%, respira 3 anos e começa a pagar o saldo devedor acordado em 16 anos. São 19 anos para você pagar. É muito lamentável e triste. O que pode acontecer? Pode os credores acharem que o Vasco está abusando da boa vontade do credor, endurecerem o jogo e recusar os planos de pagamento do Vasco. Ou então criar um plano de pagamento que vai ser inviável para o Vasco. Vai inviabilizar o Vasco. E aí o Vasco vai ter naquela de eu aceito e sou obrigado a cumprir, porque se não cumprir é falência, ou eu não aceito e já vou para falência agora. Muito difícil a situação do Vasco, porque a diretoria administrativa apresentou um plano de pagamento inviável. Se isso que está exposto na nota do Jorge Salgado, ela é verdade, é lamentável. Você apresentar um plano de pagamento onde você pede deságio de 90% da dívida para você ter 3 anos de carência e só começar a pagar depois de 3 anos em 16 parcelas. Vai pagar em 16 anos. Que isso? Olha, eu não consigo entender uma empresa com esse tipo de postura, né? E você vai aumentando receita, vai fazer. Não tem. Olha, desculpa se alguém aqui do canal que está assistindo o vídeo tiver um entendimento melhor sobre essas questões financeiras e contábeis que possa me ajudar, porque eu realmente não consigo compreender por que o Vasco me faz um plano de pagamento tão esdrúxulo, tão sem sentido. Porque eu já falando do Jorge Salgado, mas é para todo mundo. O cara que fornecia comida para o Vasco está lá na recuperação judicial. A empresa que fornecia comida para o CT.
né? Ela está na recuperação judicial. Esse cara vai aceitar 90%. Esse cara tem uma empresa, ele paga os funcionários dele, ele paga os fornecedores dele. O Vasco, ele é credor do Vasco, ele está lá esperando. Ele foi para a recuperação judicial. Aí ele vai receber esse dinheiro que ele tem lá para receber do Vasco, ele vai receber com 90% de deságio, só vai receber 10% do valor que ele tinha para receber. Vai começar a receber daqui a 3 anos e vai dividir em 16 anos. Pô, meu amigo, um coração aberto, sem viés político, sem fanatismo. Você acha que isso tá certo? Sei. Eu acho isso perigoso. Eu acho que isso pode levar o Vasco à falência se os credores se unirem em assembleia. E é isso que o Salgado está fazendo. O Salgado está se movimentando para os credores impedirem esse plano. O Salgado se diz vascaíno e parece que não está se movimentando para pedir a falência. Ele só quer um plano de recuperação melhor. Então, provavelmente, ele vai liderar esse grupo para apresentar uma proposta de recuperação melhor. Bem, se a galera que diz aí que Salgado e Pedrinho estão juntos, sempre juntos, pode ser que esse seja o mecanismo do Salgado estar realmente junto com o Pedrinho e ele por dentro da Assembleia dos Credores, movimento dos credores para um plano que o Vasco realmente gostaria. Pode ser tudo política, pode ser só estratégia, mas de qualquer maneira é uma atitude muito temerária. Analisando os fatos como eles são, sem ficar olhando pelo que pode ter por trás, que aí já é exercício de imaginação, já é um pouco de mundo de Nárnia. Olhando os fatos como eles estão, você tem um credor e tem uma proposta. A proposta é horrorosa. E isso pode levar o clube à falência. Essa que é a verdade. Os credores podem endurecer o jogo e podem não querer mais ter negócio com o Vasco, e o Vasco vai à falência. E aí, mas aí os credores também foi à falência e não recebem da massa falida. Você vai vender São Januário, você vai vender a sede da Lagoa, você vai vender o calabouço, vai tudo a leilão. Os ativos dos jogadores, da base, tudo vai a leilão, meu amigo. E aí pega e divide pela massa falida. Tem um rol de credores, vai na ordem, vai todo mundo recebendo. Né? O Felipe não, porque o Felipe parece que já saiu disso aí. O Felipe só tem 300 mil para receber, ele tinha 1 milhão e pouco, de repente sumiu a dívida, fizeram a correção da dívida, agora só 300 mil. Parece que ele já recebeu por fora. Mas isso é uma outra história. A gente não sabe se isso é verdade. No Vasco, nada se sabe. Agora, eu acho que tem que aguardar o Carregal falar. O Felipe Carregal teria que vir aqui falar. Aqui que eu falo, vem a público falar sobre que história é essa, dessa recuperação judicial, que é uma proposta muito esquisita e ruim. Agora tem que ter alguém que possa entrevistar o Carregal e fazer as perguntas certas, né? Não só dar o microfone para ele falar e ele explicar o que ele quiser. Bem, essa é a minha opinião, minha posição é essa. Não estou aqui defendendo Jorge Salgado nenhum, até porque eu acho que um dos grandes males do Vasco foi o Jorge Salgado na história do Vasco. Para mim é o pior presidente da história do Vasco. Na história do Vasco é o pior presidente. Um cara que, sob júdice, sob uma liminar, conseguiu vender o clube. Isso porque os associados permitiram, também tem que entender dessa forma. E aí, o Vasco está à beira de uma falência. A situação é muito grave, muito triste. Não consigo nem pensar nessa possibilidade. Eu não estou legal hoje. Fui analisar essa história, fui conversar com um amigo meu que é advogado, que entende um pouco disso. E ele falou, olha, a história é essa, o Vasco vai ter uma assembleia, os credores vão ter que montar uma proposta. Se o Vasco não aceitar, o Vasco fazer a contraproposta. Se os caras não aceitarem, aí o juiz vai decidir se vai ter mais proposta ou se para por ali e o Vasco vai à falência. É mais ou menos assim, é um jogo, e o Vasco está pagando um preço alto para jogar esse jogo. Estou preocupado. Galera, fique com Deus, um grande abraço, tudo de bom, um bom sábado para todos vocês. Desculpa aí o vídeo longo, mas hoje não tinha jeito, né? Tinha que falar. Deixa seu comentário aí, vamos bater um papo sobre o que vocês acham, mas entendendo, eu não estou defendendo o Salgado, não estou fazendo política, eu estou discutindo uma questão que existe. A gestão podia ser do Pedrinho, podia ser do Zezinho, podia ser do Levenciano, que se fizesse essa proposta e o credor fosse o Pedrinho, o Dimundo, o Salgado, o Romário, sei lá, qualquer um deles, eu estaria falando a mesma coisa. O Salgado é porque ele expôs a situação, mas eu estou falando do fornecedor de comida, que vai estar na mesma situação e talvez não tenha 25 milhões, o deságio dele 90%, ele não vai ter nada para receber, é melhor ele doar e sair fora disso. Vai receber em 16 anos, muito triste. Olha, muito triste, muito triste. A proposta do Vasco é uma proposta de calote. Eu já vinha falando
que a diretoria do Vasco vem fazendo caminhos do calote. E isso é ruim. Isso é ruim para o Vasco. Uma diretoria que pensa em trabalhar dessa forma. O Vasco não é o clube do calote. Já contei essa história aqui, vou contar de novo. O Vasco, na construção do seu estádio, os vascaínos foram para lá para construir o estádio. Tudo bem, os operários eram funcionários da padaria, dos botequins, né, os portugueses colocavam seus funcionários lá para ajudar na obra, mas o Vasco precisava comprar material, precisava de dinheiro. O Vasco colocou títulos financeiros no mercado, acho que foram debêntures que o Vasco emitiu, para serem resgatados em 30 anos. Né? Então, até 1957, o Vasco teria que pagar todos os títulos, com juros e correção. Era um negócio, você me empresta 10 agora e você vai receber 14 daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. E muitos vascaínos compraram os debêntures para poder encharcar o Vasco de dinheiro, o Vasco poder fazer a obra do seu estádio. O Vasco, em 1945, na Segunda Guerra Mundial, uma confusão danada, viu o mundo vivendo uma grande recessão, o Vasco liquidou todos os títulos, que era para pagar em 57. O Vasco liquidou antecipadamente todos os títulos. Né? O Vasco nunca foi o time do calote. O Vasco nunca foi o clube que dava calote nos outros. O Vasco sempre foi um clube honrado, de palavra. Essa é a história do Vasco. E isso está sendo manchado. Mas essa é só a minha opinião. Galera, fique com Deus. Grande abraço. Até o vídeo de amanhã. Fui.